O mundo é muito grande e muito pequeno ao mesmo tempo. Já reparou nisso? Como esse mundo é enorme, mas ao mesmo tempo é pequeno. Aliás, uma das frases bem comuns que a gente diz de vez em quando a gente encontra um conhecido ou descobre que uma pessoa conhece outra que conhece a gente. Uma das frases mais comuns nesses momentos é dizer: o mundo é tão pequeno, esse mundo é mesmo muito pequeno. Nesse período, eu peguei 9 voos, eu passei por 4 países, 2 conferências, me reuni com mais de 6.000 pessoas, de 200 nacionalidades diferentes. E andei pelas ruas de 2 das regiões metropolitanas mais populosas do mundo, Tóquio e Seul. Que eu descobri que não é assim que pronuncia. A gente fala Seul, né, capital da Coreia do Sul, mas é Seoul que fala, em coreano, que é o que interessa, né? Mas eu vou falar Seul porque eu ainda não me adaptei, tudo bem? Eu fiquei lá só 7 dias e é meio automático falar Seul pra gente aqui no Brasil. Nesse período eu vi coisas novas, pessoas diferentes, culturas diversas e passei mais horas dentro de um avião do que é recomendável para quem tem hérnia de disco. Aliás, obrigado pelas orações, viu, gente? Eu voltei ótimo, graças a Deus, muito bem. E ao mesmo tempo em que esse mundão é enorme desse jeito e você atravessa ele com tanto avião e demora horas, claro, hoje é muito mais rápido do que antes, mas ainda assim tudo muito distante, enorme, muita gente, culturas. Lá na Coreia eu encontrei pessoas que são amigos de amigos. Eu conheci pessoas que já moraram em Brasília, hoje moram em diferentes lugares do mundo na missão que Deus confiou a elas. Tive uma experiência muito curiosa de conhecer um jovem suíço que estava saindo da Coreia do Sul para Curitiba, que mora numa cidade vizinha a Lausanne, na Suíça, mas nunca ouviu falar no movimento de Lausanne, e que estava lá visitando um amigo na mesma semana em que a conferência estava acontecendo, e ele é cristão, e quando a gente entrou no avião, ele estava indo no mesmo voo que eu para Dallas, e depois no mesmo voo que eu para Guarulhos, e sentado ao meu lado no avião. Inacreditável. E aí ele conversou sobre ministério, chamado, vocação, casamento. Ele é solteiro, então a gente profetizou algumas coisas na vida dele. Brincadeira. Mas foi uma bênção, foi extraordinário. E aí a sensação óbvia é: que mundo pequeno esse. Que mundo pequeno. Você pode cruzá-lo em algumas poucas horas e descobrir que ele é enorme. Só em Tóquio, isso me chocou, eu não sabia. A sensação andando lá, deve ter alguém que já foi a Tóquio, né? Por aqui. É de que você está assim num mar infinito de pessoas, especialmente no metrô e nas ruas principais. Tóquio, a região metropolitana de Tóquio, tem 37 milhões de pessoas. É a mais populosa do mundo. São Paulo, só para você ter uma ideia, que eu acho que a maioria das pessoas deve conhecer São Paulo. São Paulo tem 22. Então, a região metropolitana, não só a cidade, certo? Então, tenta imaginar pegar São Paulo e colocar 15 milhões de pessoas lá. Você consegue imaginar como seria São Paulo com mais 15 milhões de pessoas? Isso é Tóquio. Então, você anda lá e é impossível não ficar embasbacado com o tamanho do mundo e a quantidade de gente que tem por lá. E por que isso é importante? Perceber que o mundo é ao mesmo tempo grande e pequeno. Porque a gente descobre também que nós somos só uma pequena parcela de uma igreja global que é ampla, que é diversa e que é diversamente linda. A igreja global é diversamente linda. Nós ficamos geralmente tão imersos na nossa cultura eclesiástica, no nosso ambiente de igreja e também cultural. Então, eu sou brasileiro batista em Brasília. E a gente imagina que isso é a igreja. Que essa é a igreja, que todo mundo é assim, que todo mundo adora assim, que todo mundo crê assim, que todo mundo serve assim. E que ser crente é isso, é ser isso. Mas, na verdade, a gente acaba perdendo assim de vista a riqueza dessa diversidade da igreja global de Jesus. Eu tive a experiência em Lausanne de conhecer irmãos de literalmente todos os continentes que adoram e servem a Deus de formas muito diferentes da nossa. E eu amo a nossa igreja, estava morrendo de saudade dela, mas como foi bom adorar de outras formas. Como foi bom orar de outras formas e com outras pessoas, em outros idiomas, e ouvir histórias completamente diferentes das que eu ouço aqui. Por exemplo, testemunhos do que Deus está fazendo na África, no Oriente Médio, na China. Foi a primeira vez que a gente teve lá irmãos chineses participando do Congresso de Lausanne. Em todos os outros encontros, eles não puderam ir.
E a gente perceber que o retrato da igreja global tem mudado. Isso é razão para celebrar, ao mesmo tempo para lamentar, porque enquanto a igreja cresce no hemisfério sul, especialmente na África, na América Latina, na Ásia, ela declina na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, que embora esteja no hemisfério sul, é considerado o hemisfério norte, socialmente, culturalmente falando, economicamente falando. Hoje, o centro do cristianismo global é o hemisfério sul. A liderança da igreja nos próximos séculos virá da África, virá do Brasil, virá da Ásia. E nesses lugares a igreja cresce enquanto declina em outros. Então essa diversidade, essa riqueza precisa nos despertar para ampliar nossos horizontes também a respeito do evangelho, a respeito da missão. Uma outra coisa muito óbvia, mas que quando você viaja e tem experiências assim, choca e desperta também, é a quantidade de pessoas que ainda não conhecem Jesus. Muita gente ainda não conhece Jesus. Eu andei 5 dias em Tóquio, nessa loucura de gente para todo lado. E em 5 dias eu não vi nenhuma igreja. Nós não vimos nenhuma igreja, nem católica, nenhuma igreja cristã. O Japão tem 1% da sua população que se identifica como cristã. 1%. E lá em Lausanne nós tivemos contato não só com a realidade dos povos não alcançados, mas também da igreja perseguida. Tem muitas estatísticas que eu poderia compartilhar, não vai dar tempo hoje. Eu queria recomendar que você entrasse depois em lausanne.org, tem o site, tem a versão do site em português e tem um relatório em português que foi produzido para esse congresso chamado O Status da Grande Comissão. É a melhor fonte de informações sobre o cristianismo ao redor do mundo disponível hoje. A mais atualizada, mais ampla, são 500 páginas de documento, mas as primeiras páginas são dados, estatísticas, gráficos sobre o retrato do cristianismo no mundo. E você vai ver lá várias informações, tira um tempo para ler, para orar. Uma das coisas que mais impactou foi ouvir de um irmão sul-coreano, no dia em que a gente foi conhecer a fronteira ali com a Coreia do Norte. Ele começou a conversar com a gente e eles levaram pastores brasileiros para lá, para essa experiência. E eram todos professores universitários de missiologia de uma universidade cristã lá da Coreia. E ele estava apresentando para a gente contemplando lá a Coreia do Norte, a 1,5 km da gente, o país mais fechado do mundo para o evangelho, e ele contando a história da guerra da Coreia, contando a história da igreja na Coreia. E à medida que ele ia contando, ele ia fazendo várias perguntas, e os pastores brasileiros olhavam um para o outro e não sabiam a resposta de nada. Coisas básicas de história, não é nem história da igreja, história geral, da guerra da Coreia, enfim, do início do século passado. E à medida que ele perguntava e a gente ficava calado, porque a gente não sabia a resposta, chegou um momento, depois de umas 3 ou 4 perguntas, que ele olhou para a gente e falou: irmão, vocês precisam estudar. Mas o que vem em seguida é o que marcou. Porque ele falou: sem informação, sem oração. Se você não sabe, você não ora. E a gente teve que ter um momento ali de confissão e arrependimento, dizendo: eu realmente não oro por vocês. Eu tive que ter esse momento de dizer para eles isso. Eu desconhecia muito dessa realidade, consequentemente eu não orava. Muita gente ainda não conhece Jesus. E a gente precisa, no mínimo, saber e então orar. 90% dos muçulmanos e hindus do mundo, que são as religiões predominantes nos países mais populosos, não conhecem pessoalmente nenhum cristão. Não é só que não tem uma igreja perto deles, não tem nenhum crente acessível onde eles moram. Nem se eles quiserem saber sobre Jesus, eles não têm a quem recorrer. 90% dos muçulmanos e hindus. Isso são alguns bilhões de pessoas. Eu seguirei compartilhando dados, histórias nos próximos dias, semanas, meses, anos, provavelmente. Mas eu queria só fazer mais uma última observação bem óbvia nessa introdução ainda. É que diante disso, queridos, nós precisamos orar e agir. Nós precisamos orar e agir. Eu preciso. Porque quando Deus nos dá a oportunidade de ter contatos assim, próximos, intensos como esse, é sempre para nos desafiar a um engajamento maior. E eu, pessoalmente, não quero e não posso permanecer o mesmo diante de tudo que eu vi e ouvi. E eu queria muito que essa igreja também não permanecesse a mesma.
Eu estou compartilhando essas coisas com vocês hoje, primeiro para que vocês me cobrem. Porque eu não quero ser o mesmo. Então, se daqui a 6 meses, 1 ano, 2 ou 10, vocês disserem assim, pastor, e aquela conversa sobre missões? E aquela preocupação com a igreja perseguida? Não tem mais, não? Porque o meu coração tende a esfriar, não sei o seu. Então eu quero que vocês me cobrem e me ajudem, ok? Mas em segundo lugar, eu quero também poder encorajar e cobrar vocês. Porque nós decidimos juntos assumir essa responsabilidade. Esse é o meu desejo. Que a gente caminhe juntos, comprometidos, informados, responsabilizados. Amém? Então vamos pensar hoje, a partir de algumas lições do que eu aprendi, tenho aprendido, e são lições ainda bem iniciais, tem muito mais coisa ainda que eu preciso digerir e pensar. Nós vamos pensar sobre, diante desses desafios, quem é que nós precisamos alcançar. Nós não estamos aqui só por nós mesmos. Quem é que nós precisamos alcançar? O primeiro grupo que nós precisamos alcançar é o do diferente. É o grupo formado por aqueles que são diferentes de nós. Diferentes de nós. Nós vamos fazer um rápido passeio pelo livro de Atos. E nós vamos aprender com a experiência da igreja primitiva e de que maneira, a partir do momento em que Jesus ascende aos céus, deixando com eles a responsabilidade da missão, a grande comissão que ele deixou aos seus discípulos, à sua igreja, nós vamos aprender de que maneira eles reagiram a esse comissionamento, responderam a ele e foram, e partiram, tornando o evangelho conhecido em todo o mundo próximo da sua época e distante também, o mundo conhecido da sua época, de modo que esse evangelho chegou até nós hoje. Foi por causa dessa resposta deles, foi por causa do compromisso deles, da disposição, da coragem deles, que nós um dia pudemos ser também alcançados num lugar tão distante de onde tudo começou. Jesus deixa com eles essa missão de pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulo de todas as nações, começando a partir do lugar onde eles estavam, Jerusalém, nas regiões próximas, Judéia, Samaria, mas indo também até os confins da terra. E ele disse que eles deveriam esperar para que uma coisa acontecesse. E essa coisa, esse evento era o Pentecoste, a descida do Espírito. No momento em que isso acontece em Atos 2, eles então vão. Eles partem, e nomes como Paulo, Barnabé, Silas, e tantos outros, Filipe, nos seus empreendimentos missionários, eles começam a se espalhar, uns um pouco mais perto, outros para lugares mais longe, mais distantes, mas todos eles estão empenhados em obedecer a esse comissionamento de Jesus. E a gente começa a ver então o evangelho chegar a lugares onde ele ainda não havia chegado, e o livro de Atos vai registrando essa história incrível que toca a nós hoje. E eu quero destacar primeiro, pensando nesse diferente com vocês, o capítulo 15 de Atos, quando a igreja precisa pela primeira vez se reunir num concílio para tomar uma decisão. E que decisão é essa que eles precisam tomar? Nós receberemos ou não? E de que maneira receberemos, se é que receberemos, os gentios que estão se convertendo a Cristo? Paulo e Barnabé trazem relatos lá de Antioquia, onde muitas conversões estão acontecendo, muitas pessoas estão vindo à fé em Jesus e não são judeus. Até aquele momento, a igreja em Jerusalém era composta quase que exclusivamente por judeus. O movimento cristão era um movimento de judeus convertidos a Jesus, o Messias dos judeus, mas também das nações. Essa segunda parte não estava muito clara para eles ainda. E então os gentios começam a se converter, e embora Pedro já tivesse tido a sua experiência, aquela visão do lençol e a experiência de ir à casa de Cornélio e ver que o Espírito Santo estava também sendo derramado sobre gentios, ainda há uma certa tensão, na verdade uma grande tensão no ar, e quando eles se reúnem então em Atos no capítulo 15, há uma discussão calorosa entre eles. Como é que esses gentios serão recebidos? Eles precisam primeiro se tornar judeus. Eles têm que ser circuncidados, eles têm que aderir às leis dietéticas, eles têm que seguir a lei de Moisés, para que eles, se tornando então judeus como nós, possam se tornar cristãos. E há uma discussão calorosa, não sei se você se recorda, que antes disso, e é um episódio que está registrado lá em Gálatas 2, havia tido uma pequena treta, e pequena é eufemismo, né? Entre Paulo e Pedro, em torno desse mesmo assunto. Porque embora Pedro, de novo, já tivesse tido essa experiência, e Deus tivesse deixado muito claro para ele que os gentios eram bem-vindos na família da fé, quando Pedro vai a Antioquia,
ele se manifesta, ele tem um comportamento hipócrita, porque ele estava comendo com os gentios, com Paulo, com os gentios de Antioquia, os cristãos gentios de Antioquia, até que chegam alguns de Jerusalém. E quando esses judeus chegam, enviados lá por Tiago, da igreja de Jerusalém, Pedro se afasta da mesa dos gentios. E Paulo o condena face a face por esse comportamento hipócrita. Isso já tinha acontecido. E agora eles estão juntos numa mesma sala em Jerusalém, discutindo como é que eles vão receber e se vão receber os cristãos gentios, aqueles que são diferentes deles. No final das discussões, o registro da carta, que é enviada pela liderança da igreja de Jerusalém lá para Antioquia, com instruções para eles. Eu quero ler só alguns trechos, alguns versículos com vocês. Atos 15, de 24 a 28. Eles dizem assim: nós soubemos. Então veja, a igreja de Jerusalém escrevendo para os irmãos em Antioquia. Nós soubemos que alguns saíram de nosso meio sem a nossa autorização e os perturbaram, transtornando suas mentes com o que disseram. Ou seja, que vocês têm que primeiro aderir ao judaísmo e à lei de Moisés como um todo, para que depois possam andar com Jesus, fazer parte da igreja. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé. Homens, preste atenção agora, verso 26. Homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. E preste muita atenção no verso 28. Vou ler só a primeira parte. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Eles dão 3 ou 4 instruções de coisas que os gentios deveriam evitar fazer para poder conviver em unidade com os seus irmãos judeus. E fim da história. Essa carta é recebida com muita alegria em Antioquia. Eles celebram o fato de que agora eles podem, sem peso e sem condenação e julgamento, pertencer ao povo de Deus juntamente com os judeus. E esse é um momento decisivo na história da nossa fé, na história da igreja. Porque é um primeiro evento grande de reconciliação. Agora, eu não sei se você prestou atenção e se deu um pouco os versículos lidos para perceber a dimensão do que essa reconciliação requer, ou pelo menos requereu naquele episódio. Perceba que esses irmãos reuniram-se em Jerusalém, alguns vindos de Antioquia, membros da igreja, líderes, também os apóstolos, aqueles que haviam recebido essa comissão do próprio Jesus diretamente. Estão ali reunidos, membros da igreja reunidos, e eles estão discutindo esse assunto fervorosamente. Não houve um momento de uma revelação direta e expressa do céu a Pedro, por exemplo, ou a Tiago, ou ao próprio Paulo, para dizer assim: Deus falou comigo, eu, portanto, digo a vocês, é assim que vai ser. Eles tiveram que se trancar numa sala, discutir, discordar, debater, até que eles puderam finalmente, com ousadia, mas com humildade, dizer: pareceu bem ao Espírito e a nós caminhar por aqui. Queridos, como a nossa igreja, e a igreja, eu digo, brasileira, a igreja de Jesus hoje precisa reaprender isso. Que o processo pelo qual a gente discerne a voz do Espírito é comunitário. A voz de um líder dizendo: Deus falou comigo, eu tive a revelação, eu tenho a visão, e é para cá que a gente vai. E o fato de que cada um faça isso na sua igreja, na sua esfera de autoridade, é uma das principais razões pelas quais a gente é tão dividido. Porque Deus dá uma visão para cada líder. E curiosamente uma visão que é sempre incompatível com a do outro. É um Deus meio esquizofrênico esse que a gente serve. É um Espírito Santo confuso. Mas esses homens, queridos, e pensa, é Pedro, a gente está falando de Pedro, a gente está falando de Paulo, a gente está falando de Tiago, de João, a gente está falando dessa galera, ok? Os livros que a gente lê foram eles que escreveram. A humildade necessária para ouvir o relato do irmãozinho lá de Antioquia e falar: é verdade, eu não sei explicar não, o povo lá está se convertendo. A humildade de ouvir isso. A humildade de discordar um do outro e permanecer no mesmo ambiente. Mas o que a gente faz hoje? A gente discorda e vai embora. Ou expulsa. A gente posta sobre o outro, mas não conversa com o outro. E aí você vê
Humildade, perdão. Pense em Pedro se levantando. A gente não leu essa parte, mas tem uma hora que Pedro se levanta para apoiar Paulo. Para dizer, é verdade, Deus já falou comigo também que isso ia acontecer. Os gentios iam crer. E o Espírito Santo ia ser derramado sobre eles igualzinho ao que está acontecendo com os judeus. E era para a gente recebê-los. É o Pedro que foi repreendido na face por Paulo uns dias atrás, lá em Antioquia. Mas a humildade de dizer, Paulo estava certo, eu estava errado, e agora eu estou do lado dele aqui. Você não acha que a gente desaprendeu a fazer isso como igreja? Discutir sem brigar, discordar sem se dividir. E aí, a unidade se manifestando dessa maneira linda e comunitária. O Espírito Santo pareceu ao Espírito e a nós caminhar dessa forma. Como é que a gente lida com as nossas diferenças? Como é que a gente lida com quem é diferente? Será que a gente está disposto a lidar da maneira como a igreja primitiva lidou, encarando o processo necessário para atingir unidade e reconciliação? Será que nós estamos dispostos a não sair da sala até que a gente possa dizer com segurança e ousadia, pareceu bem ao Espírito e a nós? A gente tem diferenças, queridos, diversas, culturais, geográficas, sociais, econômicas, políticas, doutrinárias. E todas elas, ou muitas delas, infelizmente, têm nos levado a posturas bélicas, posturas de afastamento e exclusão, e não a busca pela reconciliação. Sabe o que tinha lá em Lausanne? Japonês e coreano adorando juntos a Jesus. Aí, talvez, como eu, na ignorância histórica, você diga, e daí? Daí, nos nossos preconceitos, a gente fala coisa até pior, né? E daí que o Japão invadiu a Coreia, no início do século passado, faz pouco tempo. E oprimiu e dominou e destruiu a ponto de, no fim da Segunda Guerra Mundial e da Guerra da Coreia, que dividiu em 2 países, a Coreia do Sul, ser um dos 10 países mais pobres do mundo. Cerca de 70 anos atrás isso. É inacreditável você andar pelas ruas e ver a prosperidade, a tecnologia daquele país. Mas 70 anos atrás estava entre os 10 mais pobres do mundo. E muito disso eles atribuem, não sem total razão, à invasão japonesa, ao período da dominação do Japão. Então pensa como é para um japonês que tem 80 anos. E tem muito japonês de 80 anos. O povo lá vive, que é uma, é uma coisa impressionante. Isso como é para um coreano, aliás, de 80 anos, servir como voluntário o seu irmão japonês numa conferência. Servir comida para o japonês. Abraçar o japonês, dar bom dia para o japonês. Tinha o japonês e coreano. Tinha norte-coreano que fugiu e tinha sul-coreano. Os norte-coreanos jogam uns balões assim, e o nosso celular, enquanto você está lá, apita um alerta de segurança pública. Eu não conseguia ler, porque era em coreano, mas a gente traduzia e aí dizia assim, cuidado, balões de esgoto norte-coreanos detectados na sua área. Eles lançam balões cheios de esgoto para estourar e cair em cima das pessoas e sujar o país e poluir o país. Mas quando um norte-coreano, por milagre, consegue fugir a nado ou no meio da noite atravessar para o lado sul, eles são reconhecidos como cidadãos com plenos direitos, porque é uma Coreia. Tinha judeu, israelita e palestino lá. E deu até ruim num determinado dia com uma das falas, porque pareceu que era pró-um e não falou do outro, e aí teve que ter carta aberta de perdão, mas ficou todo mundo lá, todo mundo continuou lá. E no outro dia tinha uma palestina no palco dando testemunho, e no outro dia eu fui tomar café e tinha um irmão libanês que se apresentou, porque quem não gosta de brasileiro, né? Então, brasileiros! E é impressionante, as portas abertas para nós. E aí ele se virou para mim, para os pastores que estavam comigo, e falou, eu queria mostrar isso para vocês. Era um vídeo de um míssil caindo a 500 metros da casa dele, onde a esposa e os filhos estavam, enquanto ele estava na conferência. Então, queridos, quando a gente vive essas coisas, fica muito mais difícil a gente ter o nosso time, sabe? Sabe assim, eu sou pró-Israel, ou então eu sou pró-Palestina. Fica mais difícil porque tem rosto, tem nome, tem cara, tem lágrima. Aí fica mais difícil a gente ser tão rápido assim para julgar, porque é diferente.
É estranho, eu não conheço, eu não entendo. Fica mais difícil. Tinha ucraniano e russo lá. Aí a gente foi conversar com o irmão russo. E eu fiquei até meio sem graça, porque a pessoa que estava do meu lado já chegou perguntando: como é que está a guerra? Você não chega perguntando assim, né? Pergunta o nome primeiro. Mas eu estava lá, então eu não tinha muito o que fazer. E aí ele começou a falar todo sem jeito, né? Da tristeza e da dor. E aí eu perguntei: como que é ter os ucranianos aqui junto com vocês? Ele falou: a gente, primeira vez que se cruzou, ficou meio esquisito, né? Mas depois a gente apertou a mão e se abraçou. E talvez você diga: pastor, isso é muito longe, isso não é a minha realidade, isso não é o nosso contexto. A gente não precisa se preocupar com essas coisas. Mas tenta então, se você quer aproximar um pouco, pensa nas suas polarizações. Pensa nas suas escolhas políticas, ideológicas, doutrinárias, que te fazem se afastar de irmãos seus. Seja direito ou à esquerda, ou conservador ou progressista. E eu não estou dizendo que você tem que concordar com ele ou abraçar qualquer ideia, de forma nenhuma. Nós temos os nossos posicionamentos aqui. Mas eu estou falando de algo muito mais sério que isso, que é amar. É perdoar, é dialogar, é conviver. Pense, quem sabe, na reconciliação necessária com pessoas das quais você se afastou, que se afastaram de você por conta desses posicionamentos. Pessoas que se ofenderam e se excluíram mutuamente. O que é a cruz, querido, senão um abraço de Deus ao diferente? Mas para que isso seja possível, nós precisaremos aprender com Jesus a ter compaixão. Compaixão. E quando eu falo compaixão, eu quero ter muito cuidado, porque eu não estou falando do meu choro lá em Lausanne, ou aqui. Porque você, como eu, você já se emocionou por realidades difíceis ou tristes à sua volta, perto ou longe. E a gente chora, a gente se impacta e a gente acha que isso é ter compaixão. Puxa, como eu sou sensível à dor do outro, eu chorei por ele. E chorar é bom, é melhor que não chorar, ok? Mas é pouco ainda para chamar de compaixão. Um dos testemunhos mais marcantes lá no congresso foi de um pastor iraniano chamado Farshid Fatih. Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, provavelmente não. Mas ele esteve no último encontro de Lausanne anterior a esse, em 2010, na cidade do Cabo. Quando ele voltou para o Irã, ele foi preso. E ele passou 5 anos na prisão por ser um cristão e pregar o evangelho no Irã. Um desses anos na solitário. Então, se você reclama, como eu, do excesso de sol em Brasília, ele lá falou: eu passei 1 ano sem ver o sol. A gente vai ficando um pouquinho menos murmurador, né, à medida que a gente vai ouvindo certas coisas. Mas uma das coisas que ele disse lá para a gente foi: compaixão é compartilhar das mesmas cicatrizes. Compaixão é compartilhar das mesmas cicatrizes. Não é só sentir uma emoção, um arrepio, ou chorar um pouco ao saber da dor do outro. É sentir a dor do outro e ter a mesma ferida que o outro, porque a única forma de ter a mesma cicatriz é tendo a mesma ferida, concorda? Eu só posso ter uma cicatriz igual se eu sofrer igual. Isso é compaixão. E o congresso terminou com a celebração da ceia, de forma parecida com a que teremos hoje. Mas quem estava ministrando a ceia era um pastor coreano, ao lado de um pastor japonês. E isso é reconciliação. Além do diferente, nós precisamos alcançar também o distante. O distante. No capítulo seguinte, depois dessa reunião, a igreja em Antioquia celebra a notícia, as instruções recebidas, e o evangelho continua a ser propagado. Paulo continua nos seus empreendimentos, suas viagens missionárias. E no capítulo 16, Paulo está dormindo, porque até Paulo dormia de vez em quando, só que o sono dele era incomodado por Deus de vez em quando também. Então, no verso 9 diz assim: durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, e aí eu quero que você preste atenção na reação deles, de Paulo, Lucas, seus companheiros de viagem. Depois que Paulo teve essa visão,
preparamo-nos imediatamente para partir para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Queridos, Paulo não precisou nem conhecer um macedônio, bastou ter uma visão com um macedônio pedindo ajuda para ele acordar e imediatamente se preparar para ir. O nível de convencimento que a gente precisa para pregar o Evangelho para um colega de trabalho deveria nos constranger. Eles se prepararam imediatamente para partir e nós. A gente está se preparando para ir para onde? A gente tem ouvido a súplica da Ásia, da África, da Amazônia, do Sertão, de Samambaia, do Lago Sul. Que súplica a gente tem ouvido e que tem movido o nosso coração a ponto de a gente reagir assim? Imediatamente me preparei, nos preparamos para ir. Segundo o relatório da Grande Comissão, o status da Grande Comissão de Lausanne, apenas 3% dos missionários internacionais são enviados para povos não alcançados. Um povo não alcançado é um povo que não tem a Bíblia traduzida para o seu idioma, não tem a presença de igrejas, não tem a presença de cristãos significativa para impactar e compartilhar o Evangelho com aquela etnia, com aquele povo. 3% dos missionários que se dispõem a sair do seu país para ir para outro pregar o Evangelho, o que já é louvável, raro. Mas só 3% vão para povos não alcançados. São enviados mais missionários para a Europa do que para a Ásia, embora 60% da população do mundo esteja na Ásia e 10% na Europa. E a Europa seja um continente alcançado, embora precise ser reevangelizado. O custo de enviar e manter um missionário na Europa é 10 vezes maior do que na Ásia. E, queridos, isso não significa que a Europa não precisa de missionários, ok? Tenho vários amigos que são missionários da Europa. Eu fui um missionário de curto prazo na Europa com o Andrés, por 3 meses, servindo na Espanha. Não tem igreja lá. Então a gente precisa reevangelizar a Europa. Eu só acho um pouco desproporcional, você não acha? Será que Deus ama tanto assim mais os europeus do que os asiáticos? O desafio missionário é só isso que eu quero dizer. Ele é enorme e é urgente. Especialmente em relação aos mais distantes. Culturalmente mais distantes, geograficamente mais distantes, socialmente mais distantes. Mas às vezes a gente não se sente pronto mesmo. Geralmente a gente não se sente, eu não me sinto pronto para ir para longe. A língua é difícil, a cultura é diferente. A gente sente medo, a gente sente várias coisas, eu entendo isso. Eu sinto também. Eu tive que me arrepender disso lá e confessar isso lá para eles. Mas sabe como a gente se prepara para ir para longe, sendo uma bênção perto? Servindo bem aos de perto, indo aos que estão perto. E essa preparação para ir para longe acontece à medida que nós somos fiéis, obedientes, amorosos e disponíveis para os de perto, amém? E a gente ouviu do pastor Ronaldo Lidório, que é uma das maiores referências no mundo, não é no Brasil, ele é brasileiro, mas no mundo, em missiologia, tanto é que foi convidado para a última plenária do Congresso, no sábado. E ele fez um alerta, uma exortação, dizendo: não envie para longe aqueles que não são uma bênção aqui perto. E de vez em quando a gente ouve alguém dizendo: pastor, eu tenho um chamado para as nações, eu quero ir para as nações. Tudo bem, você está disposto a servir no ministério infantil? Serve 1 ano no ministério infantil. E aí a gente conversa sobre ir para a África. Serve 1 ano como voluntário no Farol na Quebrada, ali em Samambaia. E aí a gente conversa sobre a Ásia. E eu quero que você vá para a Ásia, eu quero que você vá para a África, mas a gente precisa ser bênção onde a gente está primeiro, certo? Mas isso não é para dizer que a gente não precisa ir. Isso é para a gente se preparar e se dispor a ir. E quanto mais a gente serve quem está perto, mais Deus vai despertando no nosso coração em relação aos que estão distantes. Nós precisamos alcançar o diferente, o distante, e, para terminar, o difícil.
Aí talvez você diga assim, pastor, mas está tudo difícil até agora. E nada fácil, realmente. Gente, se tem uma coisa que você não vai encontrar se decidir seguir Jesus, é facilidade, tá bom? Então, se você vem em busca disso, eu sinto lhe informar, não temos para oferecer esse produto aqui na igreja hoje. Vida fácil andando com Jesus não tem. Tem a melhor vida, não a fácil. Às vezes o difícil é porque é diferente. Às vezes o difícil é porque é distante. Mas às vezes o difícil é só porque é difícil mesmo. Às vezes o difícil é porque é perigoso. E aí mexe muito com alguns, especialmente papais e mamães como eu, né? A gente começa a pensar que essa história pode cair nos nossos filhos. No capítulo 19, então, Paulo tem a visão, passa a Macedônia, ajuda-nos, eles se preparam imediatamente. E Paulo está se preparando para a última perna, a última parte da sua vida e da sua jornada missionária. E no capítulo 19, verso 21, diz assim: depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia, porque há um clamor na Macedônia, e também pela Acaia. Mas ele quer ir para Jerusalém. E ele dizia, depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Jerusalém e Roma não eram, para Paulo, na perspectiva de Paulo daquela época, nem diferentes, nem distantes. Primeiro porque Paulo era judeu e romano ao mesmo tempo. Então não tinha nada de diferente que ele já não conhecesse, nem em Jerusalém, nem em Roma. E não era distante porque ele já vinha de Jerusalém, já havia estado lá há muito tempo, foi educado lá aos pés de Gamaliel, e Roma era a capital do mundo, todo o caminho, toda a estrada levava a Roma naquela época. Então era uma viagem longa, mas não era um mundo distante e desconhecido da época. Por que era difícil para Paulo ir para Jerusalém e para Roma, então? Porque era perigoso. Na verdade, a sua morte era quase certa, indo para lá. No capítulo seguinte, ele passa para se despedir dos presbíteros de Éfeso, uma cidade à qual ele dedicou muito tempo da sua vida, do seu ministério. E ele diz para eles, olha, a última vez que a gente se vê, então eles choram e se abraçam. Ele sabe o que o aguarda, e ele diz isso. Versos 22 a 24 de Atos 20. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Alguém que aprendeu a amar Jesus e amar o outro, perto e longe, igual ou diferente, seguro ou perigoso. Alguém que aprendeu a amar Jesus e ao outro como Jesus ama o outro. E por isso não vê a sua vida mais como algo de valor, algo a que deva se apegar, a exemplo do próprio Jesus. A única coisa que importa é completar o ministério de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Paulo estava determinado a ir a Jerusalém e depois Roma, mesmo sabendo, informado pelo Espírito, não é porque alguém disse para ele. Não foi porque alguém disse, Paulo, lá o negócio está feio para o seu lado, lá pode ficar ruim, vai ficar perigoso, pode ser que você seja preso, pode ser que você morra. O próprio Espírito que o comissionou também o alertou disso. Ele sabia o que o aguardava. Você reparou nisso? Ele é compelido pelo Espírito a ir, mas o texto diz logo na sequência, o próprio Espírito Santo me avisa. Ele não me diz muito do que vai acontecer. Ele não disse muita gente vai se converter. Ele não disse eu vou poder pregar com liberdade e plantar várias igrejas. Ele não me dá detalhes de quem eu vou conhecer, com quem eu vou me encontrar, onde eu vou me hospedar. Essas informações que a gente fica pedindo para o Espírito Santo toda hora, os detalhes da nossa vida, do nosso futuro, da nossa segurança, o Espírito Santo não dava isso para Paulo. O que ele dizia? Vai e tem morte, prisão, açoite e sofrimento para você lá. É isso. O mesmo Espírito, queridos, que fez isso com Paulo, faz isso conosco ainda hoje.
O mesmo Espírito que informa da necessidade de ir, informa também do custo de ir. Mas o problema é que a gente até se comove quando é informado da necessidade de ir, mas quando a gente é informado do custo de ir, a gente retrocede, ou não? Então a gente gosta de mensagens assim, porque quando a gente chora, a gente sente que fez alguma coisa. A gente se sente um pouquinho melhor do que quem nem chorar chorou. Essa é que é a verdade. Estou falando por mim, tá bom? Não estou julgando o coração de ninguém. Estou falando do meu coração. Mas quando o Espírito Santo nos informa da necessidade de ir, você pode ter certeza, ele vai te informar também do custo. E a pergunta é, informado do custo, ou informados do custo, nós ainda iremos? Nós ainda iremos? Paulo não estava sendo chamado para o diferente ou para o distante, agora era para o perigoso e arriscado, e ele está dizendo, eu não me importo com a minha vida, porque o valor dela está nisso, de testemunhar do evangelho da graça de Deus, que é para a salvação de todo aquele que crê, do judeu, do grego. E de novo, talvez você esteja dizendo, pastor, você está falando de coisas que estão muito longe da gente. Será mesmo? Então deixa eu te perguntar uma coisa. Quem são as pessoas que, embora estejam perto de você, parecem perigosas para você? Começa por elas. Começa por essas. Porque eu suspeito que tenha um certo tipo de gente que você se sente desconfortável de estar perto, que dirá de amar. E eu também. E sabe, Deus quer nos dar coragem, queridos. Coragem para começar por aí. Quem talvez não pareça tão diferente ou tão distante, mas para a gente é difícil. Difícil. Seja pela forma como pensa, fala, age, se veste, nos trata. Mas o Jesus a quem a gente serve e ama, enquanto era crucificado, orava por quem o crucificava. E dizia, Pai, perdoa-lhes. A gente ouviu da Anne Zaki, ela é uma teóloga egípcia. Lá na conferência, o seguinte, olha só. Há 2000 anos, discípulos fiéis de Jesus Cristo correram riscos para que você e eu estivéssemos aqui hoje. Que riscos nós correremos para que as gerações posteriores sejam tocadas pelo Evangelho? No mínimo, queridos, por um senso de gratidão com quem se arriscou por nós, nós deveríamos pelo menos considerar fazer o mesmo por outros. No dia em que nós fomos lá à região desmilitarizada, que é uma espécie de reserva de paz entre as Coreias, há um acordo de não soltar bomba lá, pelo menos em tese. A gente tem isso ao longo de todo o país, leste-oeste, né? Toda a fronteira. Mas a gente foi em um determinado ponto levado por professores de missiologia lá, sul-coreanos. E esses irmãos quiseram levar especialmente os brasileiros para essa experiência. Então, vários de nós fomos lá em dias diferentes. Eu fui com um grupo de mais 7, 8 pastores. E nós ouvimos várias lições sobre a Coreia, sobre a guerra, sobre a igreja, sobre a história. Mas o que impacta é que a história vai ganhando rosto e nome, e você abraça a história, você come com a história, né? De quem está envolvido nisso. E um deles era o professor Andrew Ha. E eu almocei com ele, literalmente ele sentou à minha frente na hora do almoço, do outro lado da mesa, então eu conversei bastante com ele. E ele contou a história dele, da sua família, seus pais... na época em que era uma Coreia só, antes da guerra, tiveram 2 menininhas gêmeas e um filho homem.
Essas meninas morreram num bombardeio e eles fugiram, mandaram o filho para a fronteira com a China, na expectativa de que ele sobrevivesse. Eles fugiram em direção ao sul. Eles conseguiram cruzar e, no momento em que a guerra acabou e o país foi dividido, eles ficaram do lado sul, mas o seu filho ficou do lado norte, não foi para a China, ficou lá. E a versão que o filho ouviu é de que não somente as irmãs, mas também os pais tinham morrido. Então, para ele cresceu como órfão. Os pais viveram muitos anos na Coreia do Sul sem poder ter nenhum contato com seu filho lá no norte. E eles tiveram mais um filho. Esse filho era o irmão mais novo do que estava lá na Coreia do Norte. E esse irmão mais velho nunca soube da existência do irmão. E esse irmão é o professor Andrew. E ele estava falando do irmão dele. Ele falou: eu queria muito poder conhecer meu irmão. Eu queria que ele soubesse a história da família. Eu queria que ele soubesse que os pais dele foram excelentes pais e o amavam muito. E tentaram de todas as maneiras conectar com ele e não podiam. Até eles morrerem na década de 90. E aí ele contou que ele sepultou os pais quando eles morreram. E ele pediu para gravar na lápide, dizendo assim: seus pais, nós amamos muito o nosso filho mais velho, com a esperança de que um dia uma Coreia reunificada permita que ele vá visitar o túmulo dos pais e descobrir que ele foi amado por muitos anos por esses pais. E quando ele terminou de contar a história, obviamente eu estava como você, emocionado, chorando, todos nós. Mas o que foi mais difícil foi ele terminar de contar essa história e dizer assim: sabe de uma coisa? Os norte-coreanos amam os brasileiros. Até eles amam a gente, é impressionante. E ele falou: eles amam os brasileiros. E ele falou assim: tudo que nós queríamos, tudo que eu queria era poder ir lá. Não só para ver meu irmão, mas para amar as pessoas e orar por elas. Mas eu não posso ir. O sul-coreano não pode ir. Mas ele se virou para nós e disse: vocês podem ir. Por que é que vocês não vão? Por que vocês não vão para lá se vocês podem? E talvez você diga assim: mas eu não sou pastor e nem missionário. Que bom, você está qualificado automaticamente, porque eles não gostam de pastor e missionário lá. Então você é a pessoa ideal que Deus quer usar. Sabia? Eu perguntei para ele: mas a gente iria lá fazer o quê se a gente não pode pregar? Ele falou: vai lá para fazer oração silenciosa. Vai lá para andar no país orando em silêncio pelas pessoas, sorrindo para elas, demonstrando que há um amor que talvez elas não conheçam, mas que existe e que elas podem experimentar. Queridos, o Dale Stephenson falou lá para a gente também o seguinte: toda a missão de Deus está nas mãos de pessoas comuns como nós. Não é uma missão para os super crentes, super qualificados, super pastores e missionários. É para mim, é para você. Você pode ir como turista para lá e fazer oração silenciosa por aquela nação, por tantas outras. Talvez você diga assim: pastor, até o último domingo antes de você viajar, parecia que a gente estava focado em outras coisas. A sua igreja não é sobre formação espiritual, disciplinas espirituais, não é sobre isso que a gente prega. A gente fala de uma formação espiritual lenta e gradativa, por meio de disciplina e prática e vida em comunidade. A gente mudou, agora a gente só vai falar de missão e de ir embora para os lugares e acabou aquela história de formação. Não acabou aquela história de formação. Nós continuamos crendo nessas coisas, continuamos crendo que o processo de nos tornarmos semelhantes a Jesus é lento e longo. Então, como conciliar tudo isso? Eu não sei, porque eu só voltei faz 5 dias. Mas eu sei de algumas coisas, eu estou entendendo algumas coisas. Primeiro, que vai requerer oração, vai requerer coragem, vai requerer humildade, vai requerer unidade. E aí, unidade interna e externa, colaboração entre nós e outras igrejas. A igreja. Mas uma primeira proposta ainda preliminar de como a gente vai conciliar essas coisas, a gente vai buscar uma maneira de reunir 2 ideias
cujos nomes são esquisitos porque eu ainda estou com jet lag, mas vai melhorar. Paciência formativa unida a uma urgência missional. Entender que formação continua sendo algo que vai requerer paciência. Nós não sairemos daqui hoje iguaizinhos a Jesus ainda, mas quem sabe um pouquinho mais parecidos. Mas a gente não vai poder ficar esperando essa obra estar completa para então ir e fazer o que tem que ser feito no mundo. Queridos, a nossa formação espiritual realmente é um processo de longo prazo, mas preste atenção, a formação acontece no caminho. Ok? No caminho. Jesus não deu para os seus discípulos a grande comissão dizendo assim: sejam iguais a mim, e quando forem, agora vão ao mundo fazer o que tem que ser feito. Tornem-se semelhantes a mim em absolutamente tudo, e então estarão qualificados aí. Ele disse, vão. Só tinha que esperar uma coisa, o Espírito Santo. Você já tem o Espírito? Amém. Você já pode ir para a Coreia do Norte. Você já pode ir pregar o Evangelho para o seu vizinho, no seu trabalho, na sua faculdade. Significa que a gente não precisa de treinamento, sensibilidade cultural, aprender o idioma? De jeito nenhum, a gente precisa de tudo isso. Mas a gente também precisa de um senso de urgência. A gente precisa disso. E a gente não vai se tornar realmente parecido com Jesus enquanto a gente não for. A missão é parte da formação. Amém? Porque é fazer o que Jesus fez. Lembram-se do nosso tripé aqui: estar com Jesus, tornar-se como Jesus, fazer o que Jesus fez. Se eu não faço o que Jesus fez, eu nunca vou me tornar semelhante a Ele de forma completa. Porque nós vamos enquanto estamos sendo formados e somos formados enquanto vamos. E nós não podemos esperar até que a obra de Cristo ser formado em nós esteja completa para então ir. Simplesmente porque essa obra não estará completa enquanto nós não formos. Deu para entender? Faz sentido? E eu quero terminar com mais uma frase do pastor Ronaldo Lidório. Ele desafiou muito a gente lá, mas uma das coisas que ele falou no final foi o seguinte: há poucas lições espirituais para serem aprendidas com uma igreja que não envia missionários. Em nome de Jesus, nós não seremos uma igreja assim, queridos. Eu não sei quem será enviado, para onde, quando, mas nós enviaremos e iremos junto com eles, amém? Eu brinquei com várias pessoas dizendo que Deus nos destruiu lá nesses dias. Mas Ele não é um Deus de destruição. Então sempre que Ele destrói alguma coisa em nós é para reconstruir, para fazer outras melhores, mais belas. Então eu ainda estou nesse processo e ele vai levar bastante tempo. Mas eu queria convidar você para vir comigo. Não dava para ir todo mundo para Lausanne, mas queria que a gente compartilhasse um pouquinho do espírito de Lausanne. Esse espírito de unidade, de cooperação, de responsabilidade. E eu queria propor 2 práticas para essa semana, bem simples. Não se assuste ainda. A primeira é que você separe um tempinho para orar pela Coreia do Norte. Pastor, por que a Coreia do Norte e não o Irã? Só porque eu fui lá pertinho e fiquei tocado. Você pode me dar essa colher de chá? Você pode orar por quem você quiser. Tá bom? E eu encorajo, inclusive, que você ore por todos os países onde há perseguição, por todos os povos não alcançados. Quem sabe escolha um e adote em oração esse país, ou essa etnia, essa região do mundo. Ore por Brasília, ore pela sua família, os membros da sua família que não conhecem Jesus, pelos seus colegas de faculdade, de trabalho que não conhecem Jesus. Mas se você puder, separa 1 minuto ou 2 para orar pela Coreia do Norte. Ore por liberdade, ore por reunificação naquele país, ore pela reunião das famílias que foram divididas. Não é um país ou um governo, é gente. São pessoas. Estima-se hoje que haja 300 mil cristãos na igreja escondida da Coreia do Norte. Você consegue imaginar o que é isso? 300 mil irmãos e irmãs nossos. Adorando, orando, servindo a Jesus, escondidos. Correndo risco todos os dias de serem descobertos e mortos por causa disso.
E o segundo desafio, a segunda prática dessa semana, pense em uma pessoa do seu convívio que seja diferente, distante ou difícil. E ore por ela. E talvez ore também por coragem para você. Para que o Senhor te use para testemunhar do amor dele a essa pessoa. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube, aqui da Igreja Batista Vértice. Eu sou o pastor Pedro Felizola e eu quero te fazer um convite muito especial. Se você tem acompanhado as nossas mensagens, os conteúdos produzidos pela nossa igreja, as palavras de domingo, e isso de alguma maneira tem abençoado a sua vida e a sua família, eu quero te convidar a considerar a possibilidade de orar e contribuir com a campanha Nossa Nova Casa. A nossa igreja está de mudança, eu estou aqui no futuro novo espaço, onde nós funcionaremos como igreja, aqui no coração de Brasília, e nós cremos que a partir deste lugar nós poderemos servir muito melhor a nossa cidade, mas também você que nos acompanha à distância, seja lá onde você estiver, no Brasil ou no mundo. Então, primeiro, muito obrigado por nos acompanhar. Se você puder considerar a possibilidade de contribuir com essa campanha, com esse grande desafio que nós temos, não só da locação, mas da reforma desse espaço, eu quero te convidar para acessar o QR Code que vai aparecer aí na sua tela agora, ou diretamente o nosso site, igrejavertice.com/contribuir. Lá você pode adquirir uma cota para ser alguém que contribui regularmente com essa campanha, que vai durar 2 anos, ou você pode fazer uma oferta avulsa. De toda maneira, essa ajuda será muito bem-vinda e eu oro para que o Senhor te abençoe.